Muito bem. Então, antes da gente prosseguir aqui com os demais operadores, eu acho que agora é o momento, a gente tem um exemplo aqui bem legal para a gente entender uma coisa no processamento dos dados, dos nossos aplicativos, dos nossos apps, que é você tem basicamente três partes em um programa, quando você está fazendo lá, seja o que for, tá? Uma integração, um jogo, você tem três partes principais no seu aplicativo, no seu sistema. Então, primeira coisa que você vai ter, a gente chama de entrada de dados ou input das informações de dados. Então, essa primeira parte aqui, ó, olhando esse exemplo do teste de operadores, a gente tem a entrada dos dados que seriam minhas variáveis que eu vou usar na minha aplicação. Então, eu tenho minhas variáveis A e B, que elas recebem alguns valores lá. Podem ser valores iguais ou diferentes, certo? Então, a primeira parte é o input, a entrada de dados. Show. Depois disso, mediante essas informações, elas entraram na minha aplicação, no meu sistema, seja via usuário, informando lá na console, no formulário, uma página web ou no celular, eu pego essas informações e eu vou efetuar um processamento. Vai ser aí que eu vou aplicar a minha lógica. Nesse caso, a minha lógica é bem simples, eu estou fazendo uma comparação entre esses valores. E essa lógica sendo aplicada, eu chamo isso de processamento. Então, primeiro eu faço o input dos dados, a entrada das informações, depois eu faço esse processamento. Essa seria a segunda parte. Por fim, eu apresento o resultado. É o que a gente fez aqui embaixo, né? Então, eu estou demonstrando aqui o resultado do meu processamento. Ele validou aqui a igualdade e aí ele vai mostrar o resultado agora. Então, isso aqui, basicamente, você tem, ó. A gente pode até usar aquele comentário. O comentário também serve para a gente poder adicionar informações aí no nosso código. Eu posso dizer que aqui vai ter a parte de entrada de dados, né? São os meus inputs. Esse input significa entrada, tá? Então eu tenho a primeira parte, a entrada de dados. Posso até colocar assim, ó. A entrada de dados. Aqui eu vou ter o meu processamento. E aqui eu vou ter o resultado. Ou apresentação desse resultado, tá? Então aqui está comentado, essas linhas aqui ele não executa, tá? É só descritivo. Então todos os programas eles vão funcionar dessa forma. O que vai mudar é, eu posso ter várias entradas de dados, não só duas variáveis. Eu posso ter blocos e blocos de código, várias classes processando o que precisa ser feito e eu vou ter depois o meu resultado. Também depende. O resultado às vezes aparece na tela, ou ele pode ser apenas uma mensagem, ou então ele pode ser alguma ação de gerar um arquivo, ele pode gravar um dado no banco de dados. Então, tudo isso faz parte do resultado após o processamento, certo? Então, nós temos entrada de dados, processamento e o resultado, beleza?